É uma grande alegria estar novamente com vocês. Que Jesus abençoe os nossos corações, as nossas vidas e nos dê força para seguir em frente com o propósito de praticar sempre o amor e a caridade, porque esse momento é muito importante que a gente realmente trabalhe para auxiliar o próximo, como nós também necessitamos do auxílio dos nossos irmãos, né? Então, assim, uma grande satisfação. Com certeza, essas boas energias, né, está irradiando para todos os lugares que necessitam, né? E é muito bom, né, estar aqui falando com vocês, os que estão na casa, né, lá no centro, e os que estão em casa também, né? Isso é muito bom. Hoje nós vamos falar de um tema bastante importante para esse momento agora que nós estamos passando. Vamos refletir um pouco sobre a questão da resignação, né, nos momentos difíceis, nos momentos de aflições, nos momentos de sofrimento, que eu acredito que cada um de nós, né, passamos, né? E porque ainda nós estamos no mundo, né, difícil, nessa transição, então as dificuldades sempre vêm e é muito importante a gente compreender, né, essas dificuldades e passá-las, né, com resignação, com tranquilidade. Então vamos entender um pouquinho o que é, né, na doutrina espírita, a resignação. A resignação é o consentimento do coração. Então, assim, ser resignado não é acomodar, não é estagnar, não é paralisar, nem ficar inerte. Não é aceitar as dificuldades sem reagir, né? A verdadeira resignação é serena, é consciente, e quando não possui meios, né, para reverter a situação em que se vê envolvida, mesmo assim há resignação e não desânimo. E a gente não pode realmente desanimar nesses momentos, mas reagindo através da prece, através do amor, da caridade, né, que Jesus nos ensinou. E assim a gente consegue superar, né, as provas, as expiações que nós tenhamos que passar. Então, ser resignado é compreender os desígnios de Deus. E quando realmente não tem como mudar esses desígnios, não tem como mudar essa prova ou essa expiação durante essa encarnação, nós precisamos de nos resignar, né? Porque muitas vezes não tem como mudar uma expiação, mas a gente pode buscar a compreensão e sofrer menos, passar por essa expiação com maior tranquilidade, né? Vamos dar um exemplo, né? Quando, por exemplo, a pessoa tem um acidente e perde, por exemplo, uma perna, né? Tem que amputar a sua perna. Né? É uma expiação que não vai ter como reverter nesta encarnação. Né? Tem meios, né, de melhorar a cadeira de rodas, né, a prótese, mas não tem como voltar como era antes. Então, a nossa condição é de resignar e de compreender, né, porque a gente só se resigna se a gente compreender as dificuldades que vêm para nós. Então, assim, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala bem-aventurados aflitos, Kardec comenta sobre a justiça das aflições, né? Se nós compreendemos, se nós entendemos que Deus é justo, é bom, é perfeito em todas as coisas, então nós devemos entender que tudo que nós passamos, nós precisamos de passar, não é por acaso, e não é uma punição de Deus, mas é uma oportunidade que Deus nos está dando, né, para a gente crescer, para a gente evoluir. Então, todas as provas, todas as expiações que nós passamos, elas são justas. Então, por isso
nós devemos compreender e não reclamar, né? Passar com resignação e nem colocar a culpa ou a responsabilidade em outras pessoas. E muitas vezes até na divindade mesmo, né? Que fala, ah, Deus não é justo comigo, porque acontece isso e isso, né? Porque a gente ainda não entende, a gente ainda não compreende nessas coisas. Mas a doutrina vem trazendo para a gente, né, essa situação que acontece, né, o porquê que nós passamos por isso. Então, é muito importante a gente compreender que tudo que nós passamos, né, as dificuldades, as provas, as expiações, é justa, né? Agora, nós não podemos ficar inertes, né? Nós temos que correr atrás para superar, né? Porque nós estamos aqui para evoluir, né? Moralmente, espiritualmente, né? Então, nós precisamos de correr atrás. Então, nesse capítulo também, ele fala das causas atuais das aflições. Então, muita gente às vezes reclama também porque ainda não conhece e porque sofre muito e muitas vezes não fizeram nada nessa existência que merecesse tão grande sofrimento. Mas não compreende que existe a reencarnação. Ainda não compreende que nós já vivemos muitas e muitas vidas. E em vidas anteriores, com certeza, nós éramos inferiores ainda a essa encarnação que nós estamos. Nós estamos na melhor encarnação da nossa vida, né? Porque a vida do espírito é única. Nós temos várias existências, mas a vida é única. Então, essa é a melhor que nós temos. Então, imagine as outras encarnações, o que nós fizemos, né, com o nosso semelhante. Então, precisamos de compreender que esse sofrimento é pagamento de dívidas, né, de existências anteriores e também dessa. Não podemos esquecer que nessa também a maioria de nós cometemos muitos equívocos ainda, né? Então, nós estamos, né, tentando quitar dívidas de agora e também as dívidas do passado, né? E aí nós precisamos de compreender também por que a gente sofre tanto ainda, né? Porque está lá no capítulo 5 também, a destinação da Terra, né? Porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiação, né? E nesse mundo de prova e expiação, ainda estamos bastante atrasados ainda, né? É lógico que nós agora já estamos entrando no mundo de regeneração, né? Mas esse mundo de provas e expiações que nós estamos passando, ainda é necessário, né, as dificuldades, o sofrimento para o nosso crescimento, né? Então, como os espíritos falam, que em locais difíceis, né, em locais de ignorância, por exemplo, há muito sofrimento. E a Terra, né, pode ser, ao mesmo tempo, um hospital, uma penitenciária, né, uma escola, e ela, ao mesmo tempo, é tudo isso, né? Porque é realmente para a gente evoluir, para a gente crescer. E aí, Jesus nos fala da vida espiritual, que é a verdadeira vida, a vida espiritual, né? A vida normal é a vida espiritual. Então, a gente ainda tem medo, né? Muitos de nós ainda temos medo de desencarnar, da morte, mas, na realidade, os Espíritos nos falam que a morte, a desencarnação, é entrar pela vida, é entrar para a vida. E a reencarnação é entrar para a prisão, né? Então, assim, a gente precisa de buscar a compreensão desses temas com bastante tranquilidade, com simplicidade, para a gente ir perdendo os medos, né, que nós ainda temos. E nós sempre, e devemos, isso é justo, buscar sempre a felicidade. Mas Jesus nos diz também que a felicidade ainda não é deste mundo. Ainda não é deste mundo. Mas nós estamos chegando agora num momento de transição para o mundo de regeneração, que é um mundo um pouco melhor, né, do que o que nós estamos terminando de atravessar. Então já começa a melhorar. Por isso que ele fala que ainda
a felicidade não é deste mundo, mas um dia será, né? Nós já estamos chegando, né? Já estamos melhorando. Quando passarmos esse mundo de regeneração, vamos entrar nos mundos felizes, que já é bem melhor, e depois no mundos ditosos ou divinos, né? Que é o mundo da perfeição. Então, nós estamos no caminho. Então, a busca dessa felicidade muitas vezes nos atormenta, porque a gente quer ser feliz em tudo, em todo momento, mas ninguém ainda nesse planeta tem a verdadeira felicidade, né? Mesmo tendo as melhores condições, né? As mais desejadas, como a riqueza, a beleza, né? O poder, mesmo tendo essas três coisas mais desejadas, a gente ouve muitas pessoas ainda reclamando e sofrendo muito, né? Então, nós devemos compreender que realmente aqui não é um mundo feliz ainda, né? Então, nesse sentido, é muito importante a gente avaliar como é que nós estamos, né? Como é que nós estamos passando por esse momento, estamos passando, né, por essa pandemia, e e as dificuldades que vêm no dia a dia, né? Como é que nós estamos? Nós estamos passando com resignação, procurando entender o que está acontecendo, ou nós estamos, né, desesperados, sem compreender, e às vezes, né, falando de Deus que não é justo, que não pode ser assim, porque eu tenho certeza que cada um de nós, nessa pandemia, passamos por dificuldades, ou perdemos, entre aspas, né, parentes muito próximos, ou amigos muito queridos. Então, assim, a dificuldade foi para todos nós. Então, é um momento de buscar realmente a compreensão, né, desses desígnios de Deus, porque essa pandemia, essas dificuldades, não é por acaso, né? Tudo isso vem para o crescimento, o crescimento da humanidade, né? Que na parte intelectual está muito avançada, mas na parte moral ainda está muito aquém, né? Estamos muito longe, né, de nivelar essa parte intelectual com a parte moral. Então, tudo isso vem para realmente nos auxiliar. E aí a gente passa por muitas dificuldades, né? Por exemplo, a ingratidão. A ingratidão é uma das coisas difíceis, né, da gente compreender ainda e aceitar. Às vezes, a gente faz, auxilia, né, e recebe em troca a ingratidão. Mas nós precisamos de resignar também, porque tudo que a gente faz, a gente dá com a mão direita e a esquerda não saiba. Então, nós precisamos de compreender que nem todas aquelas pessoas que a gente auxilia, que a gente ajuda, que a gente faz alguma coisa, vai retribuir. E não é isso que a gente deve esperar também, essa retribuição, né? Como Jesus nos ensinou. Mas, às vezes, a gente é um parente, um filho, de um pai, de uma mãe, de um irmão, é difícil a gente compreender. Mas a gente precisa de entender que se não foi nessa vida agora que aconteceu os problemas para que isso, né, essa ingratidão viesse, é problema do passado, né? Se hoje eu tenho a ingratidão de um filho, provavelmente em vidas anteriores eu fui ingrato com meu pai, né? Então é assim que acontecem as coisas, né? E tem também a questão das provas, né, que nós passamos, são várias, mas eu trouxe aqui, por exemplo, a prova da pobreza, que é uma prova muito difícil, é uma prova das mais difíceis, né? E é a prova da resignação, onde a gente precisa trabalhar a questão da resignação, porque muitas vezes não é fácil a pessoa não ter nada, né, que comer, por exemplo. Às vezes está numa família que os filhos pequenos não tem filho chora, não tem um copo de leite, não tem nenhuma farinha, não tem nada, é muito difícil, né? A gente falando, às vezes a fala passa rápido e a gente não entra no âmago do problema, né? Mas se a gente for pensar, né, um filho nosso chorando por falta de comida, né?
ali com fome, 2, 3 dias sem comer, desespera. Isso é muito difícil, né, para um pai e para uma mãe. Então, é uma prova realmente muito complicada, muito difícil. E nós sabemos que no nosso Brasil, né, ainda tem muitas pessoas passando fome, passando necessidade, né? E a gente precisa, né, de fazer dentro das condições de cada um de nós, fazer o possível, né, para poder auxiliar, orientar, ajudar, né, tanto na parte material como também na espiritual. E aí, e como é que nós estamos também com a questão dos inimigos, né? Porque Jesus pediu que a gente amasse não só o nosso próximo, né, os nossos amigos, mas também amasse os nossos inimigos. Como é que nós estamos nesse momento, né? Estamos realmente procurando amar esses inimigos, de acordo com o ensinamento da doutrina espírita, que amar os inimigos não é necessário trazer eles para junto de nós, né, para estar do nosso lado, mas orar por eles, não desejar nenhum mal a eles, né? E se houver uma oportunidade de aproximação, de conversa, tudo tranquilo, mas não é necessário a gente estar sempre do lado dele, até porque tem a questão da energia, né? Quando está próximo de um inimigo, há aquela repulsão. Então, é muito diferente de quando a gente está próximo de um amigo. Então, nós precisamos trabalhar isso também. E aí, com os desencarnados, a mesma coisa, né? Quando acontece, por exemplo, uma obsessão, nós temos que trabalhar para poder auxiliar aquele irmão, né? O obsidiado e o obsessor também, porque ele é nosso irmão. E é uma oportunidade que Deus está dando também para nossa melhoria, né? E para a melhoria desse irmão também. Então, nada acontece por acaso, né? Tudo acontece para nos auxiliar. Deus é tão bom que tudo que Ele faz é para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento espiritual, né? Então, é isso que acontece, né? E aí é interessante que quando nesse capítulo fala da desgraça real, né, do sofrimento real, e aí ele vai falando, né, a falta de comida, o cobrador, né, todas as dificuldades que vêm, nós achamos, nós entendemos que isso é a desgraça real, é o sofrimento real. Aí uma irmã, né, a Delfina de Giriard, Paris, 1861, ela dá uma comunicação, né, e é muito interessante. Eu fiquei pensando muito nessa informação, porque a gente lê, né, as obras, estuda, mas às vezes tem coisas que passa, né? E como eu já li muitas e muitas vezes, já estudei, mas não tinha percebido, né, essa informação tão importante, né? Ela fala assim: a felicidade, a infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprime a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. Então, assim, eu achei muito interessante, porque a gente fica o tempo todo correndo atrás dessas coisas, né? E o que ela está mostrando não significa que a gente não deve buscar a felicidade, buscar as coisas boas do mundo, não. O que ela está dizendo é que a gente não deve esquecer as coisas espirituais, porque elas são mais importantes. E na maioria das vezes, na correria, a gente busca essas coisas, né? A satisfação, né? O prazer, né? A vaidade. E aí a gente esquece do outro lado. E é importante a gente pensar nisso, porque se a gente esquece o outro lado, o que, que acontece? Essa felicidade, essa satisfação toda, o tempo é muito curto, passa muito rápido. E aí, quando a gente desencarnar, como é que vai ser? Se a gente esqueceu o outro lado e excedeu, né, em tudo, vai ficar muito complicado, né? Então, eu achei muito interessante essa informação, né?
E aí, também nesse mesmo capítulo, né, que é um capítulo muito interessante, o capítulo 5, onde fala bem-aventurados aflitos, ele fala da questão de bem e mal sofrer, né? Então, nem todas nós, né, que sofremos e temos as aflições, somos bem-aventurados. Por que não somos? Porque muitas vezes a gente não sabe passar por esse sofrimento. Na maioria das vezes, porque não entendemos ainda que para sofrer bem, para ter o resultado desse sofrimento, a gente precisa de realmente passar tudo isso com resignação. Até porque, né, a recompensa desse sofrimento nós vamos receber na vida futura, na vida espiritual. Não é aqui, não é agora. Então nós precisamos compreender que esses sofrimentos são justos, né? Porque Deus não é injusto com ninguém, né? Com nenhum de nós, então são justos, e que é a oportunidade da gente crescer, da gente evoluir, traz esse aprendizado. Então o sofrimento, muitas vezes, que prolonga, fica muito tempo, é porque muitas vezes a gente não correu atrás, porque quando a gente resolve o problema, quando a gente passa a entender, geralmente esse problema vai embora. E depois vem outros, né? Porque nós temos tantas coisas para resolver, mas é assim. Então nós precisamos de entender que nem todos os que sofrem são bem-aventurados, porque a maioria das vezes não sofre, não passa esse sofrimento com resignação. E aí o que acontece? É, vai ter que recomeçar tudo de novo, recomeçar do zero em outra encarnação. Então é muito importante esses ensinamentos da doutrina espírita para que nós possamos realmente buscar a compreensão e vivenciar, procurar vivenciar. E é importante a gente lembrar também que a gente não dá conta de tudo ainda, né? A gente precisa de ter essa consciência de não ficar se cobrando o tempo todo, achar que não, mas eu não dou conta disso, não dou conta daquilo. Vamos fazendo um pouquinho de cada vez, né? É assim. Jesus já passou por tudo isso. Ele também foi criado simples, né, e sem conhecimento nenhum, e passou por todas essas coisas que nós estamos passando, para evoluir, para crescer. E aí ele entende, ele nos entende. Ele sabe das nossas dificuldades, mas sabe também que todos nós um dia chegaremos à perfeição. E ele enxerga a gente lá na frente, ele nos enxerga como perfeitos. É por isso que ele nos ama tanto, né, e nos auxilia tanto para que a gente possa chegar o mais rápido possível. E aí o que nós precisamos? Né? De trabalhar a simplicidade, a pureza de nossos corações, né? Trabalhar a questão do perdão, do amor ao próximo, do amor ao inimigo. Então é isso que Jesus espera de nós, né? E a doutrina espírita nos esclarece sobre isso. É que a caridade, como Jesus entendia, é a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Para com todos, quantas vezes for necessário esse perdão. E nós vemos que tanto os desencarnados como os encarnados ainda sofrem muito por falta do auto-perdão e de perdoar também as ofensas. Né? Quem trabalha na reunião mediúnica, no atendimento espiritual, sabe disso. O sofrimento é muito grande, é um dos maiores sofrimentos ainda, juntamente com o apego às coisas materiais, né? Então, nesse capítulo também fala do desprendimento dos bens terrenos, né? Ou das coisas materiais. Nós precisamos delas, precisamos muito, né? Para viver bem, para viver melhor, porque Deus não quer que ninguém sofra por sofrer, né? Se é necessário, a gente passa pelos aprendizados, né? Pelo sofrimento. Mas a primeira e a maior de todas as leis é a lei de amor. Então, se a gente não trabalha dentro dessa lei, da lei do amor, né, aí a gente vai para outra, né, que é a ação e reação. Então, Deus é muito bom, Ele dá tudo
né, que a gente precisa, espera, né, nos auxilia, nos dá toda a força que nós precisamos para poder suportar com paciência, com resignação as nossas provas, as nossas expiações, né? Porque a espiritualidade nos fala que quando nós pedimos realmente de coração a força, né, para suportar as dificuldades, para vencer, ele concede para nós. Mas na maioria das vezes, quando a gente vai fazer a prece, vai fazer a oração, a gente lembra muito mais de pedir as coisas materiais, né, do que as coisas espirituais. E esquecemos também de agradecer, né, tudo que a gente tem recebido de Deus, né, que a gente recebe tanto e muitas vezes a gente esquece de agradecer, né? Então, nesse capítulo também ele fala dos motivos de resignação. Ele fala que a recompensa desse sofrimento, dessas dificuldades, não é nessa vida atual, não é agora, né? A recompensa é na verdadeira vida, que é no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira casa, né? Quando estivermos bem evoluídos e formos perfeitos, vai ser a nossa morada definitiva. Não vai ser mais necessário as encarnações. Então, nós precisamos de trabalhar, né, para chegar um pouco mais rápido, né, para que diminua o sofrimento. Mas é interessante também a gente lembrar, né, que as maiores dificuldades da nossa vida nós já passamos, porque nós já passamos pelos mundos primitivos, estamos passando, terminando agora o mundo de provas e expiações, e os dois mundos mais difíceis, de maior sofrimento. Entrando no mundo de regeneração já melhora muito. As provas são mais leves, né? Aí entrando no mundo feliz, aí o trabalho é muito mais tranquilo, né? A gente não vai deixar de trabalhar, mas a gente vai trabalhar em auxílio àqueles mais necessitados. Vai ser uma alegria, vai ser um prazer o trabalho. Então, tendo essa consciência, a gente vai ficar mais forte, né, que nós já passamos as maiores dificuldades. E principalmente agora que nós temos a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos consola, que nos dá toda a orientação necessária, né, para a gente seguir em frente, para a gente se fortalecer e superar, e auxiliar aqueles também que precisam, né? Esse é o objetivo da doutrina espírita. E também Jesus nos falou uma coisa muito interessante, que para nos consolar, para nos confortar também, que não são, né, os que gozam saúde que precisam de médicos. Então, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós necessitamos, né, de médicos. E o médico quem é? É Jesus. E que ele veio para nós, para todos nós sofredores, porque todos nós ainda sofremos. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas todos nós ainda sofremos. Então Jesus veio para todos nós. Ele veio nos auxiliar, principalmente os humildes e simples de coração. Ele veio para nos orientar, para nos ajudar a vencer realmente as grandes dificuldades desse mundo de provas e expiações. E ele está conosco o tempo todo, porque ele diz, onde estiver duas ou mais pessoas em meu nome, aí eu também estarei. Então nós temos certeza que nesse momento ele está entre nós. E se estivermos sozinhos, ele não vai deixar também não. Quando ele fala dois ou mais, ele fala da solidariedade que deve existir entre nós, entre todos nós. Estarmos juntos, estar trabalhando junto, um auxiliando o outro. Mas se a gente entra no quarto ou em qualquer lugar e faz uma prece, ele vai estar conosco, ele vai estar nos ouvindo, ele vai estar também nos auxiliando, né? E ele disse, ajuda-te, é a ti mesmo que o céu te ajudará. Então é aquela questão, a gente precisa de buscar, a gente precisa de correr atrás, né? A gente precisa
de buscar as melhores saídas para melhoramento nosso e também do nosso próximo. Então, nós devemos buscar. Né? Ele não diz, fala, não, eu vou aí, eu vou resolver. Não, ele está esperando que a gente busque, né? Porque todos, quando ele esteve entre nós, todos que o buscavam, ele fazia, ele auxiliava, ele ajudava, né? Então, assim, uma reflexão também em relação a nós durante essa pandemia, eu sempre perguntei, questionei, né, as pessoas que se Jesus estivesse entre nós durante essa pandemia, né, como é que iria ser a reação de Jesus? Será que ele ia ficar em casa? Ou será que ele ia auxiliar aqueles sofredores, aqueles obsidiados que durante essa pandemia foi muito grande, os que se suicidaram ou tentaram o suicídio, as depressões, o medo, que foi muito grande e ainda é, né, entre muitos irmãos. Então, assim, fica essa questão para a gente pensar. Será que, né, é lógico que nós temos que tomar todos os cuidados, isso a doutrina nos orienta, né, o respeito à lei, a gente precisa de tomar esses cuidados. Mas a gente precisa de pensar, será que aquelas pessoas que estavam em grande sofrimento não merecia uma atenção, um consolo, uma orientação, um passe, né? Um evangelho? Então a gente precisa de pensar nisso. E aí Jesus também continua nos falando, né, do jugo leve, onde ele fala, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Será que nós estamos realmente buscando Jesus nesses momentos difíceis? Porque ele fala, vinde a mim, eu vou te aliviar. Ele não diz que vai tirar as nossas provas ou as nossas expiações, porque elas servem para o nosso melhoramento, para o nosso aprendizado. Mas ele pega nas nossas mãos, ele transmite para nós as energias, a força, para que a gente possa superar. Porque com ele o jugo é leve. E a única coisa que nós precisamos realmente praticar é o amor e a caridade para com o próximo. É somente isso que Jesus pede de cada um de nós. E às vezes muitas vezes, né, a gente ainda não faz, né, esse dever que é tão simples e tão fácil e não custa nada, né, em termos financeiros. E aí tem um capítulo que eu adoro muito, muito mesmo. É o capítulo 20, né, que é os trabalhadores da última hora, onde ele fala dos obreiros do Senhor, né, que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E aí ele vai falando, né, dos trabalhadores, daqueles que realmente, né, estiverem à frente do trabalho, é que ele vai conceder os postos mais difíceis na obra da regeneração pelo Espiritismo. Então, todos nós precisamos de ter consciência que mesmo no trabalho espírita, estando, né, sempre no trabalho, todos os dias na casa, ou 2, 3 vezes por semana, a gente vai passar por dificuldade, a gente vai passar por sofrimento. Mas se a gente estiver forte, se estiver no caminho, a gente vai conseguir vencer, vai superar, vai aprender e vai crescer. E vai vir outras dificuldades, porque nós ainda não somos perfeitos, estamos longe da perfeição. Né? Mas são oportunidades que Deus está dando. Né? E ele disse que, né, a parte mais difícil vai ficar realmente com os trabalhadores que realmente pegam na charrua. Né? Então, é muito importante isso. E qual que é a missão realmente dos espíritas, né, que está lá também nesse capítulo 20? A nossa missão é levar esse consolador a todas as pessoas, principalmente as que sofrem, as que estão em ignorância, que não têm entendimento, aquelas pessoas, né, aqueles irmãos que não compreendem que a vida continua, aqueles irmãos que acham que quando um parente, um amigo,
uma pessoa amada desencarna, ela nunca mais vai se encontrar com ela nunca mais vai vê-la, né? Então essas pessoas, esses irmãos, necessitam de uma orientação, de um esclarecimento, de um consolo, porque é muito difícil para um pai, para uma mãe, ou para um amigo, uma pessoa que a gente ama, a gente pensar que nunca mais vai ver, vai ser perder para sempre. É muito difícil, é muito sofrido isso. E quando a gente esclarece, quando a pessoa compreende isso, a pessoa muda completamente o pensamento, as atitudes. Então, essa doutrina é uma doutrina consoladora, uma doutrina esclarecedora, que nós devemos realmente levar a todos os lugares, né? Divulgar essa doutrina. Mas a divulgação não precisa de da gente ir atrás das pessoas e exigir ou pedir que elas deixem as suas religiões pela nossa, de maneira nenhuma. A divulgação dessa doutrina é a atitude dos espíritas, é a nossa atitude. Porque se a gente pratica o bem, se a gente pratica o amor e a caridade para com todos, as pessoas vão ver e vão procurar, falar, mas espera aí, né? Onde você trabalha? Que doutrina que você é? E aí a gente vai falando, a gente vai conversando, né? Então, para nos fortalecer, né, para que a gente possa passar as dificuldades resignados, né, com entendimento, o que nós precisamos, né? Isso para todos os espíritas e também os que não são espíritas, o Evangelho no lar. O Evangelho no lar nós não devemos deixar de praticar, porque é um momento que nós trazemos as boas energias para dentro do nosso lar, que nós trazemos a presença dos bons espíritos, a presença de Jesus, a presença dos nossos entes queridos, aqueles que já partiram e que têm condições de vir, muitas vezes para nos auxiliar, outras vezes para participar, para receber também como nós. Então é um momento muito especial, é uma coisa simples, pode ser feita de uma maneira muito simples, né? Porque Jesus sempre gostou da simplicidade, né? Foi muito simples quando estava entre nós. Ele mesmo falava que ele não tinha uma pedra para recostar a cabeça, né? Então, assim, é muito importante que a gente faça pelo menos uma vez por semana um evangelho no lar. Mas quando as coisas estiverem difíceis, que o sofrimento estiver muito grande, que estiver quase insuportável, que a gente possa fazer todos os dias, pelo menos uma leitura e uma prece, reunindo a família, porque isso fortalece os nossos laços, né, de amor, de amizade, de compreensão. Então, é não esquecer realmente, né, de praticar o amor e a caridade, o evangelho no lar, a gente vai ficar bem mais forte para superar essas dificuldades. Então, eu agradeço imensamente a essa oportunidade, né, de falar essas simples palavras, esses simples conhecimentos, né, da doutrina espírita, que eu sei que todos já conhecem, mas é sempre bom a gente relembrar, né, porque às vezes a gente esquece. Então, eu fico muito grato, né, com essas energias maravilhosas, e a gente, com certeza, pedir a Jesus que a gente permaneça assim, né, que todos os nossos familiares, né, permaneçam com essas boas energias para que a gente possa expandir para o nosso país, para o universo. Muito obrigado.